E aí, meus queridos e queridas, meu nome é Pedro Ivo, e se você se interessa um pouco sobre associação de resistores, fica nessa aula que você vai aprender um pouquinho como aplicar, como calcular, como encontrar cada corrente elétrica em tensão em cada resistor do circuito, tá bom? Então, o que é que ele fala a questão, né? Vamos dizer aqui que a gente tem 3 resistores, né? E ele pede aqui para determinar a corrente que passa em cada um desses 3 resistores e que você também me diga qual é a tensão elétrica em cada um desses 3 resistores, tá bom? Uma coisa que é essencial no que ele dá aqui é que o potencial de B é igual ao potencial de D. Então, ele disse que esse potencial aqui é igual a esse potencial aqui. Isso significa dizer, gente, que o ponto B é igual ao ponto D. Isso quer dizer o quê? Que ou a gente pode chamar B de D, ou a gente pode chamar D de B. Eu vou chamar aqui esse D de B, para que fique mais fácil. Eu já sou mais acostumado com B, né? A B. Então, o que acontece? A gente tem uma tensão aqui, se você reparar, que vai de C para B. E eu tenho aqui uma tensão aqui embaixo, que vai também de C para B. Como eles têm a mesma letra, eles estão na mesma letra, CB, CB, isso significa que essa associação aqui está em paralelo, tá bom? E aí, quando resolver essa associação, a gente vai ter uma associação em série com essa aqui. Mas vamos ver o que aqui, vamos determinar a corrente e a tensão em cada uma delas. Primeiro, existe uma maneira fácil, existe uma maneira difícil. A gente pode determinar aqui esse resistor, calcular toda a resistência equivalente, depois calcular a tensão total, calcular a tensão dessa, e aí eu vou achar essa tensão. Eu vou fazer por ela, depois a gente pode determinar de uma outra forma. Então vamos lá. Eu vou calcular primeiro essa associação aqui, tá bom? Calculando essa associação, eu tenho 2 resistores em paralelo. Então, como é que a gente calcula quando eu tenho 2 resistores em paralelo? Eu tenho resistência equivalente é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, a gente vai ter aqui 3 vezes 6, eu tenho 18, e 3 mais 6, eu tenho 9. Dividindo, eu vou ter que esses 2 resistores equivalem a um único resistor que vale 2. Então, isso aqui vai se comportar como um circuito, que vale 2. Então, a gente tem aqui esse circuito aqui, ó, de A até C, que vale 3, e eu tenho um circuito de C até B, lembrando que D virou B, né, que vale 2. Agora, se você reparar, eu tenho uma associação onde a corrente que passa nesse primeiro é a mesma corrente que passa no segundo, e eles têm letrinhas diferentes. Quando a gente tem letrinhas diferentes e a gente tem a mesma corrente, a gente tem uma associação em série. Quando a associação em séries, a gente só precisa fazer o quê? Soma. Então, eu tenho R1 mais R2, que vai ser 3 mais 2. Eu vou ter uma associação, um resistor equivalente, que vale 5. Então, o que é que eu encontrei? Que esses 3 resistores equivalem a um único resistor que vale 5 ohm, que vai da letrinha A até B, tá bom? Com uma corrente elétrica que eu sei que saiu aqui, ó, que a gente já disse no início, que vale 2 ampere,
né? Então a gente já sabe aí a resistência total e a corrente elétrica total. Como é que a gente pode calcular aí a tensão elétrica de A para B? De A para B, ó, de A para B, a tensão a gente pode determinar por uma formulazinha que a gente chama de URI, tá bom? U é igual a R vezes I, onde U de A para B, eu tenho que o R, né, vale 5 e o I, foi informado no início, vale 2. Então, eu vou ter uma tensão de A para B de 10 volts. Pronto, eu encontrei a tensão total. O que é que a gente chegou... Aí, o que é que eu vou voltar, gente? Eu vou voltar aqui, ó, para esse primeiro processo aqui. De A para B, tudo isso vale 10 volts. Tudo isso. Lá no nossa associação em série, o que é que foi dito? Que a tensão total é a soma das tensões dos resistores quando em série, né? Então, de A para C, C para D, D para B, somando essas associações, somando essas tensões AC, CD, DB, a gente vai ter a tensão total AB, tá bom? Então, o que é que acontece? Eu já sei que a tensão total aqui é 10. Eu sei também que a corrente vale 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a tensão de U de A para C. Então, tensão de A para C é R e URI. A tensão de A para C vai ser R, que é 3, e a corrente, que é 2, que a gente foi informada no início. Então, a tensão de A para C vai ser de 6 volts. Olha, se eu encontrei que essa tensão aqui de A para C vale 6 volts, e a tensão total é 10, então a tensão aqui, ó, de C para B vai valer 4 volts. Né? Então eu já achei aqui, ó, que essa tensão aqui vale 4 volts, essa tensão aqui vale 4 volts, pois eles estão em paralelo. Né? Ó, CB, ó, CB, CB, lembrando que D virou B. Então a gente achou aqui, ó, a tensão que vale 4 volts, como a gente achou também a tensão aqui de A para C, que vale 6 volts. Já achei as tensões, agora eu posso determinar a corrente aqui e daqui. Vamos lá determinar a corrente. Como é que a gente pode determinar a corrente que passa por esse resistor? C para B, né? Lembrando que a corrente era 2, quando chegou e encontrou esse pontinho aqui, ó, ela vai se dividir, vou chamar de I de C para B, e vou chamar a corrente que veio para aqui para baixo de I de C para D, tá bom? Só para a gente diferenciar aqui. Lembrando que CD e CB é a mesma coisa, tá bom? Vamos calcular. Como é que a gente calcula a corrente elétrica? Mesma formulazinha, URI, tá bom? A gente vai se utilizar do URI. Vou fazer aqui, ó, URI de C para B, aqui. U de C para B, eu tenho logo esse circuito aqui de cima, eu vou ter uma tensão que vale 4, R vale 3, e o ICB, que é o que eu quero, né? Eu vou pegar esse 3, jogar para aqui para o outro lado, eu vou ter aqui 4 sobre 3. Né? Então a gente vai ter aqui um valor 4 sobre 3. Voltando aqui, que eu dei uma pausada, né? Então, 4 sobre 3, para fazer esse cálculo, a gente vai encontrar um valor de 1,3 amperes. Isso daí foi o valorzinho, um valor aproximado. Na verdade, vai dar 1,33333. A mesma coisa, eu já encontrei o valor da corrente aqui, que vale 1,333 amperes. E aqui já seria mais fácil, porque a gente teria uma corrente elétrica por volta de 0,7, né? Porque se a corrente total ela é 2 e vai 1,3
subindo, 1,33 subindo, vai voltar o restante aqui, né? Onde esse restante ele seria de aproximadamente 0,66, né, amperes. Então, mas vamos calcular isso para ter certeza. A gente tem o de C, vou só chamar aqui de CD, tá bom? R vezes I. Aqui a gente sabe que é 4. A resistência agora vale 6 e I de CD. Então, passando para o outro lado, ó, I de CD, você vai encontrar aqui 0,666 amperes, tá bom? Então, a gente encontrou aqui a corrente em cada um dos casos. Lembrando aqui de CD vale 0,666 amperes. Olha que interessante aqui. Isso quer dizer como ela é mais, como é simples isso. Isso quer dizer que se a corrente elétrica, a corrente é inversamente proporcional ao valor do resistor. Isso quer dizer o quê? Que se você tem uma resistência grande, você vai ter uma corrente pequenininha. Se você tem uma resistência pequenininha, você tem uma corrente grande. Olha, ou melhor, se você tem uma resistência que é o dobro, ou seja, se você tem uma resistência que é 2 vezes maior do que essa, você vai ter uma corrente 2 vezes menor. Inverso. Se essa aqui tem uma resistência que é 2 vezes menos do que essa, eu vou ter uma corrente que é 2 vezes mais do que essa. São inversamente proporcionais, tá bom? Então, ó, eu vou determinar uma outra forma para a gente calcular isso e talvez a gente consiga calcular mais rápido, tá bom? Vou dar uma pausa, vou desenhar tudo de novo e aí a gente volta. Voltando aqui, opa, tremeu. Voltando aqui, vamos fazer da segunda forma. Tem uma outra forma, tá bom? Espero que vocês aprendam. O que é que acontece aqui? Ele tem 3 resistores, onde o resistor que vale 3 ohm e o 6 ohm estão em paralelo. E uma corrente de origem aqui, de A, do ponto A, de 2 amperes. Essa corrente vai se dividir. Eu chamei ela de CB e de CD, essa corrente, quando ela se divide. Eu quero saber quanto é a corrente aqui e quero saber quanto é a corrente aqui, tá bom? Calculando, sabendo as correntes, eu vou conseguir saber a tensão, porque é só a gente calcular o URI, né? Porque eu já sei o R, sabendo o I, eu calculo RI e aí eu vou descobrir a tensão, o U. RI, eu vou descobrir o valor de U, tá bom? Então a gente precisa saber o valor dessa tensão. Olha como é simples, gente. Vocês vão fazer a seguinte situaçãozinha. Esse 6, eu vou para um número maior, né? Eu vou pegar um número maior. Esse número maior, esse 6, ele é quantas vezes maior do que esse 3? Ele é 2 vezes maior do que esse 3, não é? Então o que é que você vai pegar? Já que ele é 2 vezes maior, eu vou somar ele a mais 1, né? Eu vou somar ele mais 1 e vou pegar esse número e vou dividir ele com a corrente. Então eu vou ter assim, ó, eu vou ter que 2, que é o valor da corrente, 2 amperes, dividido por 2 vezes maior, mais 1. Sempre tem esse mais 1 da fórmula, tá bom? Então vai ficar assim, ó, 2 dividido por 3. Isso daqui a gente vai encontrar a corrente do maior. Então, ó, a corrente, eu vou ter 2 sobre 3. Se você dividir aí, você vai encontrar 0,66. Ó. Então, a gente já, bem mais fácil, a gente encontrou aqui que ele vale 0,66 amperes. E para achar isso daqui, é o restante. Se você sabe que a corrente total vale 2 e desceu aqui 0,66,
a gente vai sobrar aqui, vai nos restar, né, um valor de 0,34, né, ou aproximadamente 0,33, tá bom? Porque vai ficar 3, 3, 3, 3, 3 amperes. Então aqui a gente já tem aqui 1,33 amperes, ou 1,34, tanto faz. Então eu encontrei aqui tanto essa corrente quanto eu encontrei essa corrente aqui, bem simples, tá vendo? Então, voltando, o que vocês vão fazer? Vou dividir, vou pegar a corrente total e vou dividir por a quantidade de vezes que o resistor maior, ele é maior, mais 1. Então, no caso, 2, ele é 2 vezes maior, mais 1, 3. Então, 2 dividido por 3, 0,6. Eu encontro a corrente do maior. E o restante dos dois é o que sobre, vai para o menor, tá bom? Então a gente encontra o valor do corrente. E para eu calcular a tensão de cada um, você vai calcular aqui, ó, de C para D, né? Vai ser o URI, né? A gente vai se utilizar do URI. Então, U é igual a R, que é 6. O I, isso aqui vale 2 sobre 3, né? 12 dividido por 3, isso aqui vai dar 4 volts. A mesma coisa aqui, vou calcular o R, I, o U vale 3, isso aqui 1,33, pelo nosso exercício anterior, isso aqui vale 4 sobre 3, né? Então, 4 sobre 3 aqui. Eu posso cortar esse 3 com esse 3, e aí a gente vai ter aqui 4 volts também. Então a gente achou que tanto essa quanto essa tem 4 volts, como eu achei que a corrente aqui é 1,33, aqui é 0,66, e eu posso, aqui a corrente eu já sei que é 2, e a tensão, se eu quero calcular, aqui eu vou ter que R vale 3, I vale 2, portanto 6 volts. Pronto, e assim a gente finaliza qualquer tipo de aplicação que tiver sobre associação de resistores, tá bom, galera? Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Fique com Deus e obrigado. Valeu!